capítulo 7 do livro de Mateus diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o mesmo juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido vos medirão a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho, então verás claramente para poder assim tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, para que eles não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pedi e ser-vos-á dado. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda boa árvore produz frutos bons, mas toda árvore má produz frutos maus. Não pode a boa árvore produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que quando Jesus acabou esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Esse capítulo 7 do livro de Marcos vai dizer sobre a autoridade do Filho de Deus. Jesus era mestre no ensino e ensinava de uma forma clara e objetiva para que todos pudessem entender. Jesus falava para as pessoas: olha, não julgue.
Por que você está julgando o seu irmão? Se você julgar alguém, você também vai ser julgado. Se você julgar o próximo, alguém vai julgar você. Se você julgar o seu irmão, você pode estar no lugar dele um dia, então não julgue ele. Não tire o argueiro do olho do seu irmão sem tirar a trave que está no seu. Muitas vezes nós somos especialistas em olhar e julgar e querer retirar do irmão aquilo que nós precisamos retirar em nós mesmos. Muitas vezes nós queremos ajudar o outro e nós precisamos ser ajudados. Muitas vezes queremos aconselhar o outro e nós precisamos desses conselhos. Muitas vezes nós dizemos para eles, não vai por ali, e nós que não devemos ir por este caminho. E qual que é a trave que está no seu olho, que você não tira, mas que você quer que o seu irmão tire? Essa é uma análise para nós fazermos hoje. O que o outro está fazendo e praticando comigo, que eu quero que não seja assim, mas eu estou fazendo mesmo. Então nós precisamos entender que diante do Senhor nós não estamos ocultos, nós não estamos escondidos, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas. O Senhor diz que quando nós pedirmos, nós vamos receber. Quando nós procurarmos, nós vamos encontrar. Quando nós batermos, nós vamos receber as portas abertas. Porque o Senhor, Ele é bom. Nós não somos bons, mas o Senhor é bom. Jesus fala sobre o caminho estreito e o caminho largo. Quantas vezes nós estamos indo no caminho estreito, naquele caminho que é dolorido, naquele caminho que é amargo, mas que é um caminho que vai te conduzir à verdade. Mas no meio do caminho a gente quer desistir porque não é fácil, porque não é agradável. O caminho é estreito, o caminho é difícil aos nossos olhos, porque a nossa carne ela é fraca, e quando a nossa carne está fraca, tudo vai ser difícil, tudo vai ser impossível. Mas quando nós nos fortalecemos em Deus, quando nossa vida está pautada e guiada em Deus, nós sabemos que o caminho estreito é o caminho da verdade, porque o caminho largo, a porta estreita, onde tudo é muito fácil, é uma mentira, é engano. Tudo que é muito fácil, tudo que é muito largo, tudo que é muito espaçoso, é uma vida de engano, é uma vida de mentira. Porque sem o sacrifício, sem essa porta apertada, nós não aprendemos, nós não evoluímos, nós não crescemos. E Jesus diz mais: cuidado com os falsos profetas. Por isso que devemos pedir discernimento ao Senhor, porque muitos vêm como ovelha, mas são lobos devoradores. Querem devorar aquilo que você tem e não se preocupam na sua salvação, a salvação da alma, que é a verdade. Porque a verdade muitas vezes é escondida e o engano é revelado. Porque quando disserem para você, olha, vai dar tudo certo, é muito fácil, cuidado. As facilidades do mundo não são para nós escolhidos de Deus. Nós precisamos aprender muitas coisas nesse caminho, porque há um processo, há um caminho a seguir.
E todo o processo leva tempo, é exausto, é cansativo, mas é nesse processo que nós vamos aprender a nos lapidar diante da presença do Senhor. Jesus fala também que muitos vão chegar no dia do juízo e vão falar para ele: Senhor, olha tantas coisas que eu fiz, eu preguei, eu ministrei, eu evangelizei, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu fiz milagres. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não te conheço. Por isso que a nossa vida deve ser uma construção interna, no nosso interior, porque nós precisamos avaliar os nossos pecados, entender as nossas dificuldades, entender aquilo que o Senhor quer de nós, para que o Senhor venha nos conhecer. O Senhor ainda fala mais: aqueles que escutam a minha palavra e não praticam, edificou a sua casa, não edificou a sua casa sobre a rocha, mas sobre a areia. E o que quer dizer isso? Quer dizer que as palavras que Jesus ensina muitas vezes é em vão, porque um coração que não está curado não consegue receber a palavra de Deus. Necessitamos dessa cura, necessitamos dessa restauração, necessitamos de um trabalhar de Deus nos nossos corações. E por isso nós precisamos falar a Deus o que o nosso coração está sofrendo, a dor que nós sentimos no nosso coração. Aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível, porque todas as coisas se tornam possíveis para Ele. E Jesus ensinava a multidão com grande majestade, com grande esplendor, porque as palavras dele eram palavras de verdade, não eram palavras de mentira. As pessoas não saíam dali com dúvidas, as pessoas saíam dali certas daquela palavra de graça, de glória e de poder. O que o Senhor Jesus ministrava aos corações era: olha, cuida do seu interior. Cuida em agradar a Deus. Cuida em fazer o que Deus te ordena, o que Deus manda. Cuida em fazer o seu melhor diariamente. Cuida em fazer o bem. Cuida em ser feliz hoje. Em viver hoje o melhor de Deus para sua vida. Seja uma boa árvore, dê bons frutos, para que aqueles que venham se aproximar de você quando precisarem, recebam esse bom fruto e não um mau fruto. Precisamos entender que o Senhor, Ele nos usa da forma que quer e da maneira que quer. E assim como Jesus, nós devemos nos exercitar diariamente para que possamos dar bons frutos. Que essa palavra edifique a sua fé. Que os ensinamentos de Jesus venham ser práticas diárias na nossa vida. E que o que nós aprendemos hoje venha gerar boas sementes no nosso coração. Que você fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale tremendamente com você. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.